Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do nosso jornal. Hoje venho com uma matéria que pesquisei sobre a trajetória da deputada missionária Flor de Lis. Flor de Lis, muita gente conhece a história, tomou conhecimento dessa família na última semana, quando seu marido Anderson foi assassinado. Mas farei o jornal em duas edições, tá? Flor de Lis nasce em 1961 no Rio de Janeiro. Cresceu de uma família não cristã, tá? Numa casa onde tinha pessoas cristãs, não que evangélicos, colocamos assim. Professora, tá? Tinha a profissão de professora. Teve seu primeiro filho biológico aos 18 anos. Flor de Lis teve 3 filhos que não estão com o missionário Anderson, o que foi assassinato no último domingo. A história de Flor de Lis é interessante, tá? Vi muitos documentários, tá? Um dos primeiros documentários que eu vi da Flor de Lis foi em 2001, na Xuxa, quando a Xuxa ainda tinha o programa dela, aonde relata um pouco da história, da trajetória da Flor de Lis para chegar nesses 55 filhos, no qual 4 são biológicos e 51 são adotivos, tá? Agora, Flor de Lis, pesquisas e entrevistas que ela fez, em 2000, quando tinha 27 anos, desculpa, mas é porque não tem uma matéria aonde engloba tudo, então eu tive que pegar pedaços e pedaços de entrevistas, tá? O primeiro resgate que ela fez, ela tinha 27 anos, tá? Foi de uma criança, porque tinha 13 anos. Essa criança, ela tinha sido condenada à morte pelos traficantes, tá? Ela teve uma sentença de morte pelos traficantes, porque, como sabemos, no Brasil tem essa sentença, não, que os próprios traficantes, o mundo ilícito, eles mesmos têm um tribunal deles. E foi o primeiro resgate, foi uma história muito interessante, porque ela vai até aonde estavam sentenciando esse garoto, tá? Pede para esses, porque estavam batendo muito nessa 13 anos, esse adolescente, pede que primeiro que o matassem, se ela poderia rezar para essa vítima, não? E ali ela começou a rezar, pedir a Deus, e ela tinha a convicção que iria salvar aquele garoto. A um certo ponto, ela pede clementemente a esses abusinos, não, essas pessoas que estavam ali sentenciando esse garoto. Esses
sentenciadores disseram que eles não poderiam fazer nada, mas porque o que eles estavam fazendo era mando do chefão do tráfico. E ela pediu para que esses torturadores aportassem no chefão do tráfico. E ali teve essa conversa com esse chefão do tráfico e fez uma proposta que falou: não, ele não vai mais fazer coisas erradas nem com vocês e nem com ninguém. Se ele fizer qualquer coisa de errado, eu troco a minha vida pela vida desse garoto. E ali iniciou essa trajetória da Flor de Lis, tá? O traficante, o chefe do tráfico aceitou, porque ela falou: se ele fizer qualquer coisa, vocês vão na minha casa, me pega e me mata. E iniciou o primeiro resgate dela, com 27 anos, segundo os relatos dela. E daí ela começou a andar, não, em festa funks, e sempre espalhando a voz, não, na favela, que tinha essa mulher que ajudava tanto as mães quanto crianças em dificuldade, não? Com a droga, com a prostituição e etc. O que ela percebeu? Ela percebeu isso no relato aonde ela fez na Xuxa, tá? Porque eu tive que pegar entrevistas dela que ela fez na Xuxa, quando a Xuxa ainda tinha programa. Ela fez, deu entrevista também De Frente com Gabi, Ana Maria Braga. Ela fez uma série de entrevistas, tá? Pro Fantástico. Tem algumas atuais e umas muito antigas, de quando começou essa trajetória dela com essas crianças. E ela teve uma ideia. Por quê? Porque ela reparou que a um certo momento tinha muitas crianças que estavam se envolvendo com tráfico de droga, porque tinha a Lan House, não? Onde as crianças ficavam, adolescentes, jogavam videogames no computador. E custava dinheiro, e essas crianças viciadas nesses jogos iniciavam a fazer pequenos furtos ou até mesmo ajudar os traficantes a repassar drogas. Ela compra 2 videogames e essas crianças começam aos poucos. No início eram 5 crianças, começam aí na casa dela. E um dia ela começou a frequentar o Central do Brasil, tá? Ela começou a não só ir resgatar pessoas ou falar com pessoas, pregar a palavra de Deus nos bailes funk. Ela também começou a ir no Central do Brasil. Ali ela encontra uma menina aonde tinha acabado de parturir, dá 15 dias, e essa menina estava drogada, sentada na calçada, e ela começa a perguntar para essa menina o que acontece, mas por quê? E essa menina fala que ela estava de resguardo, que tinha parturido 15 dias. Flor de Lis olha, não vê nenhuma criança e pergunta onde está essa criança. E essa menina, não mãe, disse que jogou essa criança no lixo. Ali ela se impactou e pediu para que a menina a levasse para ver essa criança. Essa criança estava viva. Ela pega essa menina, que até hoje é uma das filhas, tá?
Essa menina até hoje está com a deputada Flor de Lis. E ela se encontra em casa com os 3 filhos. O primeiro garoto que ela resgatou do tráfico de drogas e essa pequena criatura, não, essa menina, 5. E o que acontece? Em 1994 teve um fato dramático que repercutou, não, em todo o mundo, que está uma chacina, não? Na central do Rio de Janeiro. E o que acontece? Um carro passa nessa central e começa a disparar nessas crianças. No meio dessas crianças tinha a primeira menina que ela tinha pego, a filha, aquela que mandou toda as criançadas ir procurar Flor de Lis na favela. Flor de Lis escuta, não, toda essa bagunça de uma gritaria e um monte de criança, coloca dentro de casa. Na época, em 1994, Flor de Lis morava numa casa onde tinha 2 quartos, sala e cozinha, tá? Flor de Lis pega essas crianças, tá? Pega essas crianças e coloca dentro de casa. As crianças falaram para ela que teria o ocorrido, não, o que teria ocorrido, e ela vai até na central, não, averiguar a história que as crianças contaram. Chegando ali, realmente viu essa cena, onde teve também crianças mortas. Tinha uma que era ferida, que levou uma bala que atingiu o fígado. E daí inicia, Flor de Lis se encontra em 1994 com 37 crianças e mais aqueles 5 que ela tinha. Não, tinha mais de 5, porque foram 41 crianças, porque ela tinha também resgatado 2 adolescentes, um pouco particular nesse meio tempo também. E o que acontece? Ali começa a sua, digamos, o seu calvário, não? Porque vem acusada por receptação de criança. O juiz pede para ela devolver, não? Essas crianças tinham que ser messa em uma casa de abrigo. Ela, nesse meio tempo, teria pedido ajuda, não? Porque todas essas bocas para esfamar, da manjar, da comida para essas crianças, pediu era um sociólogo, tá? Betinho, que me parece que morreu com HIV, de HIV, esse Betinho, que era um sociólogo. E dali inicia esse calvário da Flor de Lis, tentando ficar com essas crianças. Ela, depois que o juiz determina que ela tem que dar essas crianças para casa de abrigos, ela foge, tá? Com essas crianças. Nesse meio tempo já teria 2 empresários que estavam ajudando ela, mandando um dinheiro semanal para ela.
E começa tudo uma trama, não, dela fugindo com essas 41 crianças. No meio tinha os filhos biológicos, o marido Anderson, porque o marido Anderson casou com ela segundo documentários, porque vamos chegar lá, porque é uma história muito estranha dessa Flor de Lis com esse Anderson. Anderson alega que a conheceu em uma da entrevista que Anderson fez, primeiro de morrer, há anos atrás, em 1991. E tornando não a história da Flor de Lis com seus filhos, ela foge, porque não queria dar as crianças não por uma casa de abrigo, e começa a fugir. Ela teve muitas matérias no jornal, não, aonde dizia que ela estava sendo procurada, que estava escapando, não, fugindo com crianças, com menores. E ela sem dinheiro, no primeiro momento teve um casal, desculpa, que ajudou ela, dando um apartamento. Mas aí, o que aconteceu? A polícia descobriu o esconderijo dela, que ela foi para espera, eu acho que eu não anotei. Ela tinha ido, ela tinha fugido para uma cidade, não me lembro, a hora que me lembrar eu falarei para vocês, tá? Mas enfim, ela fugiu com essas 41 crianças e não tinha mais, porque estava sendo difícil, não? Ela fugir, se esconder da polícia com todas essas criançadas, até que esse empresário parou de dar dinheiro, porque até então ela estava conseguindo sobreviver com o dinheiro semanal que esse empresário estava dando. Mas o empresário viu o noticiário, viu que ela estava sendo procurada, ele parou de fazer as doações com medo da situação, justamente. E como ele depositava esse dinheiro toda segunda-feira para ela, chega segunda-feira, ele não deposita, ela entra em contato com ele dizendo, não, que precisava desse dinheiro. E ele falou, não, eu não posso te dar, guarda que tá no noticiário, você está sendo procurada, eu não posso. O missionário Anderson também falou com esse empresário e nada para fazer. A única coisa que o empresário fez, falou, não, eu quero saber o que está acontecendo, que história é essa. Marcou com eles dois para falar. E no horário marcado, certo, tanto a Flor de Lis quanto o Anderson, eles foram nesse encontro, explicaram a situação, o porquê, e ela alegou que ela tinha feito um juramento que não iria dar nenhuma dessas crianças, porque prima que acontecesse esse fato, não, de 1994, ela tinha pego uma criança, e o que acontece? Cuidou dessa criança, a um certo ponto o pai dessa criança pediu para a mãe ir pegar essa criança de volta, e ela entregou, mediante a justiça pediu, ela entregou essa criança, e essa criança depois de uma semana foi morta pelo pai, que o pai a jogou numa ribanceira. A criança é morta, e dali ela tinha falado que ela não daria
em hipótese alguma, nenhuma dessas crianças para a justiça e nem aqui para os pais. E essa foi a trajetória, não, de como ela se encontrou, porque essas 55 crianças, esses 51 crianças adotadas, foi essa a história até, digamos, em meados de 2003, ela resolveu a situação, porque o empresário ajudou ela a pegar a guarda dessas crianças, tá? Esse empresário conseguiu, porque esse empresário tinha um discurso de casa, mantenimento dessas crianças, como queria fazer. Ele conseguiu na justiça, não, provar que ela teria condições de manter essas crianças em escola, com roupa, com alimentação, e o juiz deu a guarda. Só que ela teve que prometer que ela não pegaria mais nenhuma criança, que não poderia mais pegar nenhuma criança. E vou terminar esse vídeo e começar a segunda parte, que vamos chegar na parte do filme, porque Flor de Lis fez um filme em 2009, tá? Ela fez um filme onde teve participações de vários artistas globais, até os dias de hoje, com esse homicídio, não, aonde o filho biológico e o filho adotivo estão sendo acusados, não? Aonde o filho biológico confessou que ele é o ator, não, do homicídio do seu padrasto, mas falamos num segundo vídeo, tá? Do jornal. Obrigada, tchau a todos.